Oi, videozinho de hoje. Decomposição em fatores primos. O que significa isso? Decomposição em fatores primos. Que bagunça, né? Então vamos primeiro para a palavra, né? Decomposição. Quer dizer que nós vamos decompor alguma coisa. No caso, vamos decompor um número. Fatores. Fatores é o quê? Que a gente já estudou lá atrás. São termos de uma multiplicação, tá? Então, eu vou transformar este número numa multiplicação. E primos. Então, já sabemos pelos videozinhos anteriores que número primo é um número que só tem dois divisores. Então, bora lá. Bom, primeiro, então, nós vamos ver, por exemplo, o número 12, tá? Número 12. Número 12, eu quero saber de que forma eu consigo escrever este número em fatores, tá? Primeiro em fatores. Então, em forma de multiplicação. Quais são as formas de multiplicação que eu consigo escrever o número 12? Ah, posso fazer uma vez 12? Pode. Uma vezes 12. Posso fazer 12 vezes 1 também? Claro, porque a gente já viu que lá na multiplicação a propriedade comutativa é válida. Comutativa, trocar a ordem dos fatores e o resultado é o mesmo. Então, sim, eu também posso fazer 12 vezes 1. Que mais? De que outra forma eu posso escrever o número 12 na forma de multiplicação? Vai lá. Escutei? Isso. 3 vezes 4. 3 vezes 4. Também posso colocar 4 vezes 3. Mas será que são só essas maneiras que eu posso escrever o 12 na forma de multiplicação? Na forma de fatores? Não, eu ainda posso escrever como 2 vezes 2 vezes 3. Também dá 12. E aqui eu posso trocar a ordem como eu quiser, não é? Por quê? Porque a propriedade comutativa é válida para multiplicação. Se eu colocar 2 vezes 3 vezes 2, também me dá 12. Se eu colocar 3 vezes 2 vezes 2 também me dá 12 e assim por diante. Bom, para o nosso estudo de hoje, qual dessas multiplicações aqui nos interessam? Isso mesmo, aquelas em que os fatores são primos. Então, somente essas últimas aqui me interessam. Por quê? Porque 4 não é um número primo, ele tem mais de dois divisores. 12 também não é um número primo, ele tem mais de dois divisores. Então, essa maneira aqui me interessa. Bom, quando o número for pequenininho, tudo bem, tudo ok. Mas e quando o número for maior? Como é que eu vou saber como é que eu vou conseguir fazer esse processo? Então, a gente vai aprender este processo. Como eu faço para escrever um número em fatores primos. Então, eu vou decompor este número, ok? Então, vamos ver como é que funciona. Eu vou pegar o próprio 12. Vamos que eu não soubesse que seria 2 vezes 2 vezes 3 ou 3 vezes 2 vezes 2. Como que é esse processo? Então, eu vou pegar o número 12 e vou passar um tracinho aqui. E agora eu vou ver por quais números este 12 é divisível, não é? Mas tem que ser números primos. Por exemplo, aqui o 4 não vale, porque o nome está dizendo decomposição em fatores primos. Então, quais são os números primos pelo qual eu posso dividir o 12? Então, normalmente, mas não é uma regra, a gente começa pelos menores números primos. Então, por exemplo, eu vou começar pelo número 2. Porque eu sei que 12 dá para dividir por 2.
Então, 12 dividido por 2, 12 dividido por 2 vai me dar 6. E aí eu me pergunto, 6 ainda dá para dividir por 2? Sim, ainda dá. Então, eu vou colocar 2 aqui. 6 dividido por 2 vai me dar 3. E 3, por ser um número primo, só é divisível por ele mesmo. Por 3. 3 dividido por 3 dá 1. Quando eu chegar nesse 1, é porque eu já encerrei o meu processo de decomposição em fator primo. Então, como é que eu escrevo o número 12 em fatores primos? 2 vezes 2 vezes 3. Mas vejam que eu também posso fazer, porque como eu escrevi lá anteriormente, eu quero começar a dividir o 12. Me veio na cabeça que ele é divisível por 3. Eu consigo dividir 12 por 3. Ok, então divide 12 por 3. A ordem desses fatores não vai alterar o final do resultado, tá? Às vezes as pessoas dizem, não, tem que começar pelo menor número. Não, não tem, porque no final vocês percebam que vai dar tudo igual. Então, se eu quiser fazer 12 por 3, quanto é 12 dividido por 3? É 4. Então, eu botei 4. 12 por 3 dá 4. 4 ainda dá para dividir por 3? Não, 4 agora só dá para dividir por 2. E 4 dividido por 2 dá 2. E 2, por ser primo, só dá por ele mesmo. Eu encontrei 3 vezes 2 vezes 2. Não é a mesma coisa? 2 vezes 2 vezes 3 e 3 vezes 2 vezes 2? Sim, é a mesma coisa. Mas para a gente não se perder nesse processo, normalmente a gente começa pelo menor primo. A gente testa por 2, depois a gente testa por 3 e assim sucessivamente. Porque então a gente tem que saber quem são os primeiros primos, né? 2, 3, 5, 7 e por aí vai, certo? Vamos ver então um outro exemplo. Vamos pegar aqui, vou pegar aqui o 24. Vamos pegar o 24. 24. Eu quero saber como que eu vou fazer para decompor o 24 em fatores primos. Então, como que eu escrevo o 24 numa multiplicação onde só apareçam números primos? Então, como que é o meu processo mesmo? Eu vou pegar o 24 e vou passar um tracinho do lado dele. Então, eu vou perguntar, 24 dá para dividir por quais números primos? Então, aqui, por comodidade, a gente pode começar pelo número 2, porque eu já sei de cara que 24 dá para dividir por 2. Então, 24 dá para dividir por 2. 24 por 2 vai me dar 12. Então, a metade de 24 é 12. 12 ainda dá para dividir por 2? Sim, ainda dá para dividir por 2. Dá 6. 6 ainda dá para dividir por 2? Dá para dividir por 2. 6 por 2 vai me dar 3. E 3, como é primo, só dá por ele mesmo. Por 3 vai dar 1. Então, encerrou. Por que eu não comecei pelo número 1 se 24 é divisível por 1? Por que mesmo? Porque 1 não é número primo. Eu só quero primos aqui. Então, como é que ficou o 24 escrito na forma de fatores primos? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 3. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Beleza? Professor, e se eu quisesse começar dividindo 24 por 3? Ia dar a mesma coisa. Ia mudar a ordem aqui, mas o resultado ia dar o mesmo. Como é que ficaria? Vamos botar aqui, 24. Eu já sei que 24 é divisível por 3. Lembram lá dos divisível? Divisível quer dizer
dividir e o resultado dar exato. 24 por 3, quanto é que dá? Dá 8. 24 por 3 dá 8. 8 ainda dá para dividir por 3? Não, 8 só dá para dividir por 2. Dá para dividir por 4? Para dividir por 4 dá, mas nesse processo não, porque aqui eu só quero primos, só pode ser números primos, então eu não posso botar o número 4 ali, tá? Então, qual é o primo que eu consigo dividir o 8? Então, o 8 só dá para dividir por 2. 8 dividido por 2 vai me dar 4. Qual é o primo que eu consigo dividir por 8? Por 2 de novo. Então, 4, perdão, eu falei 8, né? 4. Qual é o primo que eu consigo dividir o 4? Só consigo dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2. E 2 só dá para dividir por ele mesmo. Percebam que o resultado deu o mesmo. 2, 2, 2 e 3. Certo? Por que aqui eu não posso botar 4? Ah, 4 dá para dividir por 4. Sim, eu sei que dá. Mas o meu processo é para dividir em números primos. Eu só quero números primos. Vamos pegar um outro númerozinho? Vamos pegar 100. Vamos pegar 100. 100. Então, eu quero escrever o número 100 na forma de fatores primos. Então, como que eu faço esse processo? Passo um traço e vou ver por quem o 100 é divisível, não é? Então, aqui eu posso começar pelo número 2, eu posso começar pelo número 5, a ordem não interessa, porque eu já sei que 100 é divisível por 5, eu já sei que 100 é divisível por 2. Mas como eu falei e repito, a ordem não interessa. Por comodidade, a gente começa sempre pelo menor para ir aumentando, mas isso não é regra, ok? Então, se eu quiser começar pelo número 2, 100 dá para dividir por 2. Ah, mas 100 também dá para dividir por 1. Beleza, dá para dividir por 1. 100 é divisível por 1. Mas aqui eu estou dividindo por números primos. Então, 2 é o primeiro número primo que eu consigo dividir o 100. 100 dividido por 2 vai me dar 50. 50 ainda dá para dividir por 2? Dá, então vamos embora. Dá para dividir por 2. 50 dividido por 2 vai me dar 25. 25 ainda dá para dividir por 2? Não, 25 agora dá para dividir por qual número primo? Por 5. 25 por 5 vai me dar 5. E como 5 é um número primo, ele só vai ser divisível por ele mesmo. Dá 1. Encerrei a minha conta. Então, o número 25, como é que eu escrevo ele na forma de fatores primos? 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. De novo, a ordem não interessa. Certo? Muito bem. Entenderam como é que a gente faz uma decomposição em fatores primos? Beleza. Outra coisa, número primo só tem 2 divisores. Tá, e quando ele não é primo, como é que a gente chama? Quando ele não tem só 2 divisores, a gente chama de números compostos. Então, números compostos são números que têm mais de 2 divisores. Então, por exemplo, o número 9 é um número composto, o número 10 é um número composto, porque tem mais de 2 divisores. O número, deixa eu ver, 30 é um número composto, o número 20 é um número composto. Quem é o número primo? 2, só tem 2 divisores, 3 só tem 2 divisores, 17 só tem 2 divisores, certo? Então, aqueles que não são primos,
que tem mais de 2 divisores são chamados de números compostos. Ok, pessoal? Entenderam legal? Então tá. No próximo vídeo, então, a gente vai trabalhar com os critérios de divisibilidade. Vá que eu não saiba que 100 é divisível por 2, que 100 dá para dividir por 2. Como que eu faço isso? Né? De uma forma mais rápida para que eu não precise dividir, aplicar o processo da divisão. Então fica ligadinho aí no próximo vídeo, certo? Abraço!